O que faz de alguém um herói? No cinema, o herói é frequentemente retratado como aquele que possui virtudes exemplares, coragem, altruísmo, justiça e um desejo inabalável de proteger os outros. Pense no Superman, eu acho que é o símbolo mais perfeito de herói que a gente pode ter. Superman é um personagem perfeito em todos os requisitos. É um forte, superpoderes, voa, é quase invencível. Então ele simboliza o que para muita gente é o herói, uma pessoa perfeita que luta pelo bem das pessoas. Vamos desconsiderar esse último Superman meio sombrio aí, que foi um delírio coletivo. Mas o que acontece quando o protagonista não segue esse caminho claro e definido de virtude? Quando ele ou ela é impulsionado por falhas humanas, desejos egoístas ou métodos moralmente ambíguos. É aqui que entramos no território do anti-herói. Diferente do herói clássico, o anti-herói não possui necessariamente um senso de moralidade e frequentemente opera nas sombras, usando métodos que um herói tradicional jamais consideraria. Eles não são necessariamente bons ou maus, mas algo muito mais complexo e talvez por isso mesmo muito mais humano. Os anti-heróis são fascinantes porque representam uma quebra nas normas heróicas tradicionais. Eles são falhos, imperfeitos e muitas vezes movidos por razões egoístas. No entanto, essa falha os torna muito mais relacionáveis e autênticos, refletindo as complexidades da vida real, onde as escolhas raramente são preto no branco. A jornada do anti-herói no cinema começou na era dourada de Hollywood, durante os anos 1930, com o surgimento de filmes de gangster. O personagem Tony Camote em Scarface marcou o nascimento dos anti-heróis na telona. Esse personagem era criminoso, sim, mas também era carismático e cheio de nuances. Ele desafiou a moralidade da época, forçando o público a simpatizar com uma figura que operava fora dos limites da lei. Nos anos 1960 e 1970, os anti-heróis evoluíram ainda mais, refletindo as mudanças sociais e políticas da época. Eles eram complexos, muitas vezes motivados por traumas pessoais ou pela alienação, e desafiavam a ideia do herói americano tradicional. Esse período marcou um momento de transformação no cinema, com o público buscando histórias mais realistas e personagens mais humanos. Esses personagens não eram apenas bons ou maus, eles eram seres humanos completos, lidando com seus próprios demônios internos, fazendo escolhas erradas, mas que pareciam certas dentro do seu contexto pessoal. Avançando para os anos 2000, e além os anti-heróis se tornaram ainda mais populares e complexos. E um mundo cada vez mais cinzento, onde as linhas entre o bem e o mal estão mais borradas do que nunca. O público busca personagens que refletem essa realidade ambígua. Walter White, de Breaking Bad, começa sua jornada como um homem desesperado buscando sustentar sua família. Mas sua transformação em Heisenberg revela um lado sombrio, impulsionado pela ganância e desejo de poder. Ele ultrapassa todos os limites morais, deixando o público dividido entre o apoio e a condenação. Mas anti-herói não é só um cara que faz coisas erradas por ganância ou poder. Um exemplo é Logan. Ele luta com o peso das suas ações passadas, enquanto tenta proteger uma jovem mutante em um mundo que deixou para trás. Sua jornada é uma busca por redenção, mas também uma aceitação da sua própria natureza imperfeita. Mas temos o outro lado da moeda. O Joker, especialmente na versão de 2019, representa a luta de um homem contra uma sociedade que o rejeita. Ele é tanto uma vítima quanto um vilão. A sua jornada de transformação desafia o público a olhar além da superfície, explorando temas de saúde mental, desigualdade social e o desejo de ser visto e ouvido em um mundo que muitas vezes ignora os mais vulneráveis. Deadpool é outro exemplo de um anti-herói moderno que captura a imaginação do público. Com seu humor ácido e moralidade flexível, Deadpool subverte as expectativas tradicionais dos super-heróis. Ele não é um modelo de virtude, mas sua autenticidade e falta de pretensão o tornam um personagem com o qual o público pode se identificar, especialmente em uma era onde a autenticidade é valorizada. Wait! You may be wondering why the red suit. Well, that's so bad guys can't see me bleed. This guy's got the right idea. He wore the brown pants. Então, por que somos tão atraídos pelos anti-heróis? Talvez seja porque eles representam algo profundamente humano. Eles não são perfeitos, eles falham, eles caem, eles quebram as regras, mas no final das contas também buscam significado, redenção, ou simplesmente um lugar em um mundo caótico. Eles refletem nossas próprias lutas e contradições internas. Os anti-heróis nos lembram que o bem e o mal não são categorias rígidas, mas sim um espectro de escolhas e consequências.
Ele nos desafia a reconsiderar nossas próprias ideias de moralidade e justiça, e nos força a olhar para dentro, para nossos próprios corações imperfeitos. A popularidade dos anti-heróis no cinema e na televisão só aumenta. Eles são a prova que, no final das contas, todos nós somos um pouco quebrados, um pouco imperfeitos, mas ainda assim buscando redenção e significado em nossas vidas. E talvez seja por isso que continuamos a amá-los, a torcer por eles e a nos ver refletindo em suas histórias complicadas e imperfeitas. Porque no fundo, todos temos um pouco de anti-herói dentro de nós. Alguém que já ultrapassou uma linha, alguém que já justificou uma ação moralmente dúbia. Alguém que, apesar de tudo, ainda busca fazer a coisa certa, seja lá o que isso signifique.